Olá, meus amados, mais um programa Dicas da Benzedeira Cris Menberg pela Rádio Cotia e retransmitido pela Rádio Votorantim de Sorocaba. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão passando? Como é que vocês entraram no ano? Por isso que eu chamo sempre vocês de amadas e amados. Para quem vai assistir à tarde, boa tarde. Quem for assistir pela manhã, bom dia. E quem for assistir à noite e é da noite, boa noite. Mais um programa para vocês feito especialmente para quem ainda não me conhece e está entrando pela primeira vez. Toda terça-feira às 17 horas pela Rádio Cotia, toda sexta-feira às 13 horas pela Rádio Votorantim, retransmissão, ok? Deste mesmo programa. Sou benzedeira sim, por isso que este programa se chama Dicas da Benzedeira Cris Menberg. Eu trago isso da minha ancestralidade, eu trago isso da minha querida bisavó, que, amém, que assim esteja com ela, que faleceu, passou para outro plano com 100 anos de idade, então eu tive muita oportunidade de aprender o ofício do benzimento. Várias pessoas queridíssimas entrando por aqui e eu vou pedir para que vocês compartilhem esse programa, para que a gente possa estar formando esse grupo de bate-papo. Eu nem gosto de chamar de programa, eu gosto de chamar de um encontro entre pessoas maravilhosas, entre pessoas que estão à busca da sua espiritualidade, entre pessoas que estão buscando a luz, a bondade e o amor. Então compartilhem esse programa. Denise, Roberto, bem-vindos, Karina. Tem um monte de gente bacana passando por aqui. Vamos compartilhar o programa. E vou pedir também para que vocês acessem, compartilhem também as redes sociais Benzer. A grande maioria aqui já conhece. Vou pedir também para que... Estou arrumando aqui. Para que vocês também compartilhem, entrem, curtam. Terra do Bugio. Tanto o Facebook quanto o Instagram, e essa terra sagrada maravilhosa que a gente recebe aí tantas pessoas, que nós recebíamos e vamos receber depois dessa pandemia até 400, 200 pessoas passando a busca do benzimento, né? Então compartilhem também essas duas redes sociais. Só lembrando, já que estamos em pandemia, nós estamos aí com um grupo de benzedeiras e benzedeiros Terra do Bugio magníficos, incríveis, toda segunda-feira fazendo o benzimento à distância pela página Benzer. E também vocês podem buscar o grupo, é um grupo fechado dentro do Facebook, se chama Benzimento, Proteção e Dicas da Benzedeira. Então ali nós colocamos e fazemos com esse grupo incrível o benzimento à distância até a gente retomar com o benzimento presencial na Terra do Bugio, na cidade de São Roque, aonde nós temos um grupo também de benzedeiras e benzedeiros Terra do Bugio e também os nossos lindos, maravilhosos voluntários Terra do Bugio que faz tudo isso acontecer e que recebem vocês todos tão bem, não é mesmo? Também nós temos de 15 em 15 dias o benzimento para bichanos. Então nós temos aí as benzedeiras especiais, aquelas que amam os bichos, né? Porque nem sempre quem benze pessoas, benze animais. E quando eu falo animais, eu não estou falando só dos bichanos, cachorrinhos, gatinhos, mas estou falando dos passarinhos, de todos os bichos que você pode ter na roça. E eu me lembro disso em fazenda, quantas vezes se benzia a vaca, quantas vezes se benzia o boi, quantas vezes se benzia uma vaca que não dava mais leite. E aí, obviamente,
essa cultura do benzimento, ela parte realmente da zona rural, ela parte dessa região onde o acesso aos médicos era mais difícil, e também porque os médicos lá atrás, bem lá atrás, cobravam, né? E benzimento não se cobra. E o que é benzimento? O que é ser uma benzedeira? É entender da natureza, é entender das ervas, é entender do manjericão, do alecrim e assim por diante, e curar as pessoas através da fé, do rezo, que é rezar, e da aplicação das ervas curativas. Então eu convido vocês para que conheçam um pouquinho mais e conheçam o benzimento Terra do Bugio em São Roque. Ok? Hoje eu separei uma reza também, como a semana passada, uma reza para a gente iniciar o nosso bate-papo, esperar que as pessoas entrem, que também é uma reza que é a reza da casa, né? A reza no um dos nossos templos, que é a nossa casa, é a nossa família, e a gente precisa ter um lar harmonioso, um lar que esteja abençoado por Deus, porque é ali o nosso grande refúgio. Não se esqueçam disso, o equilíbrio da casa é muito importante. Então eu peço para que vocês, aqueles que estão em casa, que quiser pegar um copinho d'água, separar esse copinho d'água na mesa onde vocês estiverem, e depois no final vocês vão tomar essa água abençoada, porque por si só a água já é abençoada, né? A água, ela tem o poder da cura. O nosso corpo é composto de quase 80% de água, de moléculas de água. Então, se nós conseguirmos fazer com que as nossas águas estejam equilibradas, que são as águas do nosso corpo, automaticamente nós estaremos equilibrados emocionalmente. E essa emoção que nós carregamos é aquela que faz com que as nossas decisões sejam melhores ou piores, que os nossos ânimos, que eu digo ânimos, os nossos nervosismos estejam mais equilibrados, né? Que a gente possa, através das nossas águas, né, estar em contato com Deus. Então vamos equilibrar. Então, se você separou essa aguinha, se você não separou dessa vez, e se você quiser e puder, enfim, a decisão é sua, separar esse copo d'água na próxima terça-feira que vem, a partir das 17 horas, novamente aqui, sextas-feiras pela Rádio Votorantim Sorocaba, às 13 horas da tarde. Então vamos lá. Senhor Deus, vamos parar um pouquinho para baixar os nossos ânimos, tá? Para a gente poder receber assim da melhor forma essas palavras, para que a gente possa escutar esse programa da melhor forma, e compartilhe. Senhor Deus, fazer entrar nesta casa a felicidade sem fim, a alegria serena, a caridade beneficiária, a saúde duradoura. Retirem-se daqui os anjos maus e venham os anjos portadores da luz. Saiam daqui as energias ruins e que possamos receber as energias boas, as energias de luz. Desapareça desta casa a discórdia. Manifestai em nós o poder de todo esse amor divino e abençoai esta casa. Em nome de Deus, amém. Que assim seja e assim será. Mais uma reza, né? Para quem tiver vontade de ter essa reza, que vocês escrevam aqui, que eu mando para vocês, tá? Vou pedir também para que vocês escrevam da onde vocês são, qual é a cidade de vocês, o estado, o país. Tem muita gente de fora
que busca o programa, tem muita gente de fora que busca a terra do bugio para ser abençoado, receber as bênçãos, né? Para receber os ensinamentos, para a gente poder trocar conhecimento, né? Muita gente de Portugal, muita gente dos Estados Unidos, os brasileiros que moram fora do nosso país, brasileiros que não estão podendo voltar ao Brasil por causa da pandemia. Então escrevam aqui embaixo da onde você é, qual é a sua cidade, né? Qual é a sua cidade? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre negar a espiritualidade. Você tem espiritualidade? Você carrega espiritualidade? Você é uma pessoa espiritualista? Tem uma diferença. Nós todos deveríamos ser espiritualistas, nós todos deveríamos ter, querendo ou não, a nossa religião, a nossa crença, mas ser espiritualista é você respeitar todas as crenças. E esse é um programa aonde nós respeitamos a sua decisão, nós respeitamos a sua espiritualidade, nós respeitamos a sua escolha. Ser espiritualista é isso. É buscar no divino uma força, mas é respeitar sempre a decisão do outro, independe da religião. Porque se você tiver um caminho correto, se você tiver um caminho de luz, você pode seguir a religião que for. Agora, quantas pessoas seguem religião e não são pessoas amorosas? Então, religião não quer dizer muito. Mas você está conectado com Deus, está conectado com essa luz maior, verdadeiramente sim, faz com que você tenha força para caminhar. E como o nosso assunto hoje é espiritualidade, negar a espiritualidade, e eu já digo para vocês que a espiritualidade ela tem dois mundos, né? Que eu até coloquei para vocês na chamada, que é o mundo físico e o mundo extrafísico, certo? O que acontece quando nós negamos a nossa espiritualidade? E eu vou dizer para vocês que todos nós temos espiritualidade, gente, todos nós temos. Os nossos ancestrais já diziam isso. Os índios que já estavam no nosso país e os negros que chegaram depois, eles sempre disseram isso, confirmaram isso e cultuaram a espiritualidade. Por quê? Porque nós temos espiritualidade sim de N formas. E a questão é, o que acontece quando nós negamos essa espiritualidade? Nós sobrecarregamos o nosso sistema, nós sobrecarregamos a nossa mente e mais, nós sobrecarregamos o nosso corpo. Aí fica a questão, eu devo seguir a espiritualidade, eu devo desenvolver, você faz o que você quiser. Graças a Deus nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós devemos fazer. A única questão que eu deixo aqui para vocês no programa é: nós somos pessoas espiritualizadas, nós temos espiritualidade e nós vamos sobrecarregar o nosso corpo, nossa mente, se a gente não entender o que é isso e como funciona a espiritualidade, certo? Você escolhe a sua espiritualidade, lembre-se disso, né? Então, quando nós não buscamos ajuda, quando nós não estamos conectados com essa espiritualidade, e eu volto a dizer que ela pode ser de várias formas, é muita energia acumulada, sem que a gente saiba lidar com ela. Esse é o ponto. O que acontece quando nós temos esse acúmulo energético? Quando a gente tem essa espiritualidade não desenvolvida,
ou não trabalhada, ou não conectada. Nos traz angústia, nos traz tristeza, nos traz tensão e, obviamente, nos traz um desequilíbrio energético. Espiritualidade é energia, gente. Eu sempre falo nesse programa que tudo, sem exceção, é energia. Quando você está rezando, é energia. Quando você bebe um copo d'água, esse copo d'água é energia. Quando você se conecta com Deus, é energia. Quando você anda na rua, você é um portador energético, você é energia. Então, quando você tem, e já que nós temos essa espiritualidade, muitas vezes nós não conseguimos entender essa espiritualidade, vai nos gerar uma tristeza enorme, um mal-estar imenso e até problemas de saúde muito grandes. Por quê? Volto a dizer, porque nós temos um acúmulo energético. Nós temos um acúmulo energético e isso nos faz muito mal. Tá bom? Você pode escolher, ou você vai lidar com essa espiritualidade, que é muito bom. Eu recomendo, se depender de mim, eu vou dizer sempre para todas as pessoas que sim, porque já que nós temos, então vamos encarar, vamos olhar de frente e vamos lidar com essa espiritualidade, né? Ou você não vai lidar com ela. Agora, lidar com essa espiritualidade, quando eu falo isso, eu falo lidar com essa espiritualidade de forma consciente, de forma bem trabalhada, bem resolvida. A pergunta é, eu não sei lidar com isso, tá? Claro que você não sabe lidar com isso. Você não aprendeu. Nós sabemos lidar com a espiritualidade quando nós lidamos com a espiritualidade. Aqui diz, negar a espiritualidade é só negar o porquê da sua existência, o seu propósito na Terra perfeito. Quem está dizendo isso tem consciência da nossa missão. E eu coloco exatamente isso, né? É você entender o que você está fazendo aqui. Eu sempre falo isso. Qual é a sua missão? Não adianta você negar isso. E a sua missão, ela tem a ver com a sua forma de ser, a sua forma de lidar com a espiritualidade. Ela tem a ver com a sua própria energia. Isso é missão. Missão é energia também. É aquilo que você pulsa, é aquilo que você emana, é aquilo que você propaga. Missão é sempre pro bem, gente. Não existe missão ruim. Eu não acredito em missão ruim. Ah, porque a minha missão é roubar. Não, você está completamente enganado. Quando eu falo em missão de vida, eu estou falando em desenvolvimento encarnatório para quem quiser acreditar nisso. Eu estou falando, missão é aquilo que você vem para cá, que é para você aprender, ensinar e ajudar. Não tem outra coisa. E tem a ver com a sua espiritualidade. Tem a ver com a sua conexão com a espiritualidade. Quando você entra numa conexão mais desenvolvida como ser, você tem a certeza de que a espiritualidade ela emana, ela é, você querendo ou não. Ela não depende de você. O que depende de você é você encarar essa espiritualidade, é você se conectar com ela e você se desenvolver ou não. Por isso que várias pessoas me procuram e dizem, eu estou com tensão, eu estou com a saúde ruim, eu não consigo dormir, eu tenho problemas de concentração, eu não estou feliz, eu sinto calafrio. Tudo isso é espiritualidade. Tudo isso é espiritualidade, né? Então, eu chamo vocês para que vocês comecem a entender que espiritualidade é essa que eu estou dizendo. Que não necessariamente é de um jeito só. Existem várias formas para você se conectar
com essa energia. Deu para entender? E é isso mesmo que colocam aqui, energia positiva. É uma sinergia. Então, estar aqui é aproveitar, estar aqui nesse planeta Terra é aproveitar todas as possibilidades, inclusive de você mesmo se conhecer. E você só vai conseguir se conhecer, que até morrer você não vai conseguir se conhecer plenamente 100%, de forma nenhuma, mas você começa a entender quem você é quando você se conecta com essa espiritualidade. Certo? Então essa missão é viver com pessoas, é ajudar, é dar a mão a quem precisa. E você consegue fazer isso quando você percebe que você precisa se conectar com essa espiritualidade. Que essa é a melhor forma. E a forma mais segura. Porque já que nós temos essa espiritualidade, se nós buscarmos um lugar correto, um lugar ético, um lugar de luz mesmo, então preste bem atenção o que você vai buscar para entender que espiritualidade é essa que você carrega, porque também tem muito lugar estranho, tem muito lugar que aproveita essa oportunidade e usa da sua espiritualidade, da sua própria energia para benefício próprio. Isso é muito perigoso. Nós somos uma centelha divina de Deus. E o que é Deus? Deus é espiritualidade, né? Deus emana essa grande energia de luz, e já que nós somos centelha de Deus, nós somos Deus numa proporção, né, humana, claro, então nós somos espiritualidade. Dá para entender que quando eu digo que nós temos esse DNA de Deus, porque já que então nós somos filhos dele, nós carregamos no nosso DNA esse Deus, essa grande energia, e eu não estou falando de um Deus humano, gente. Eu não estou falando de um velhinho com barbinha, não é isso, né? Eu estou falando de uma questão energética. Nós temos isso, então nós somos a centelha dessa energia, nós somos a espiritualidade, tá bom? O que acontece quando eu falo desse mundo físico e o mundo extrafísico? Eu vou dar um exemplo para vocês. Mundo físico é a caneta no seu formato, na sua tampa, na sua cor, na sua função. Isso é físico. Quando eu estou falando de um mundo extrafísico, é aquilo que está além do físico e que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Mas eu acho, sinceramente, eu não vou dizer acho, porque eu realmente acredito, eu não tenho dúvida, então eu não acho, eu tenho certeza, eu, Cris, tenho certeza que entre nós está esse mundo extrafísico. Ele está entre nós, você querendo ou não. Então, já que ele está, ele pode ajudar ou ele pode atrapalhar. Como eu vou lidar com essas questões que estão por aí, né? Que eu não consigo ver, porque não é físico, é extrafísico, mas que existe. Está provado que existe. Isso não depende de mim, não depende de nós, esse extrafísico. Depende de nós querer conviver de forma harmoniosa e se beneficiar desta luz extrafísica ou não. Por quê? Porque quando eu estou falando de um mundo extrafísico, eu estou falando de questões superiores e inferiores. Eu estou falando de dois planos, eu estou falando destes dois planos, o plano superior e o plano inferior. Eu estou falando de questões que são várias dimensões. Quando eu estou falando desse extrafísico, eu estou falando de várias
dimensões astrais. Eu estou falando espiritual, astral e não físico. Vou repetir, eu estou falando de espiritual, estou falando de astral, estou falando de não físico, ok? E está perambulando por tudo, está entre nós, ok? Tá bem claro para vocês? Isso tá bom para vocês? Coloquem aqui essa questão, porque eu preciso entender que eu estou sendo clara, porque se eu não estiver sendo clara, eu vou ter que ser mais clara. Se vocês não estão entendendo, a culpa é minha, não de vocês, ok? Esse programa ele existe exatamente para despertar em vocês um entendimento mais claro das questões, tá? Por isso que eu chamo de espiritualidade e vida, ok? Quando eu estou falando dessas duas dimensões, eu estou falando de muitas energias. Eu estou falando de muitas faixas dimensionais, né? Eu estou falando literalmente de muitas comunidades, né? Eu estou falando dessa energia que plana por tudo que é lado, e lembrando que ela pode ser superior ou inferior, e que ela vai se organizando em comunidades espirituais, sejam superiores ou inferiores. Ok? Quando eu estou falando dessas dimensões, eu estou falando de dimensões altas e estou falando de baixas. Eu estou falando de faixas vibratórias mais altas e eu estou falando de faixas vibratórias mais baixas. Está entre nós, você querendo ou não. E aí sim vem a questão que eu falo para vocês. Se eu, Cris, e todos vocês que fazem parte desse grupo de luz, que estão à busca de um entendimento, nós estamos aí, pessoa física, que emana uma energia, porque vocês conseguem enxergar as pessoas, nós emanamos uma energia apesar de ter um corpo físico, e nós estamos no meio de várias outras energias, de várias outras dimensões, que independe da nossa vontade. E aí sim vem essa questão, que é a questão que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que é esse ponto de interrogação e uma pergunta, cada um por aí na sua pergunta, e pode colocar aqui também, escrever, que é o que eu faço com toda essa energia que está nos ambientes. O que eu faço com essas energias que estão na minha casa, que estão entre as pessoas, que estão na rua, o que eu faço com ela? Já que eu sou uma pessoa que tem espiritualidade, aí vem o ponto, o X da questão. Quando você sabe que tem essa espiritualidade e você então busca ajuda e vai organizar essa espiritualidade, essa energia que você carrega, você acaba entendendo como que funcionam essas coisas e você acaba se protegendo, inclusive dessas comunidades de baixa energia, né? De uma energia baixa, você se protege disso e você começa a se conectar com as energias mais altas. E isso tudo tem a ver com a nossa decisão e com o nosso comportamento diário. Lembra quando eu falo para vocês nos programas, quando eu falo as questões dos nossos comportamentos, né? Que é fato, quanto mais você reclama, mais você baixa a sua energia, o teu padrão energético, mais você fica doente, mais você fica raivoso, mais você não tem perspectivas, menos luz você carrega, mais conectado com essas comunidades de plano inferior você está. É isso, é simples assim. Tem pessoas que falam assim, mas Cris, eu não sei lidar com isso, ou eu tenho medo. Tem isso, né? Eu tenho medo. Ok, pode ser mesmo. Todas as vezes que nós não conhecemos alguma coisa, dá medo. Ou medão ou medinho, né? Depende de como você é. E depende também do que a gente está falando.
Então, quando eu estou falando que nós temos várias comunidades entre nós, várias faixas energéticas entre nós, pode ser que dê medão mesmo, e eu acho que tem toda a razão. Como assim? É assim mesmo. Só que quando você começa a entender isso, te dá aquele medão, e aí você vai buscar o seu comportamento e você vai buscar o seu estilo de vida, e você vai perceber que você oscila, num dia só você oscila energeticamente, você tem altos e baixos, você está alegre, daqui a pouco você está triste, você está doente, você está com dor de cabeça, você está com uma porção de coisa e você não sabe por quê. As pessoas estão brigando dentro da tua casa também sem saber por quê. Puxa, mas estava tudo tão bem. Isso tá claro para vocês? Nossa, estava tudo tão bem. E de uma hora para outra, as pessoas começaram a brigar. Ah, mas brigar sobre um assunto, porque briga também não precisa. Eu digo discussão, né? Uma discussão saudável, é colocar seu ponto de vista que é diferente do outro, né? Mas estava tudo bem, começaram a brigar. Gente, o que é isso? É porque comeu a batata que não estava boa? Não, é porque tem uma questão energética, caiu o padrão energético, caiu o padrão energético de todas as pessoas, caiu a conexão com essas comunidades, e eu sempre falo, vamos nos associar àquilo que tem luz, né? Aquilo que é mais elevado, é isso. E aí o que fazer com essas questões, né? Aí, o que fazer com estas questões? A questão é, vamos trabalhar. Vamos entender como é que funciona. Você pode escolher, você pode ser médium, que eu acredito que todos nós somos. Né? Eu acredito que todos nós, talvez, existam algumas questões que nós podemos chamar, que eu até coloco muito para vocês, parapsiquismo. A mediunidade faz parte desse guarda-chuva, né, que eu falo para vocês, de parapsiquismo, né, porque você pode ter várias formas energéticas de ser, você pode ter uma energia que pode ser super diferente da outra pessoa. E não tem problema nenhum, a questão é como você vai lidar com isso, como é que você vai lidar com esses planos. Existem planos muito baixos, gente. Planeta Terra é denso, é pesado. O ser humano, como já diziam lá atrás, quais são os 7 capitais? Os problemas assim, os problemas energéticos de baixo escalão, que chamavam, né? Ou chamam, depende da linha que você segue. Mas é porque no mínimo você tem a ganância, você tem a raiva, você tem a inveja. Isso é do ser humano. Nós nascemos nessa faixa vibratória, infelizmente, porque é uma faixa vibratória deste nosso planeta. E aí vem a questão, mas então quer dizer que eu vou ter que lidar com isso? Vai ter que lidar com isso. Faz parte da vida. O que depende de você, exclusivamente de você, é você não entrar nessa faixa baixa de energia. É você ir mudando a tua forma de ser, a tua forma de pensar, a tua forma de agir. É você perceber que você está entrando numa faixa energética de inveja, né? Uma delas é a inveja, e que você vai mudar. Você não quer mais isso, você não quer mais entrar nessa faixa energética, você quer elevar a sua espiritualidade, você quer entender como é que funciona, né? Vocês pegaram um chazinho ou um cafezinho para tomar comigo? Sempre falo. E aí, buscar a sua forma de espiritualidade. Né? Como é que você vai se conectar com esse Deus? Porque Deus está em todas as religiões e não religiões. Né?
está na natureza. Se a sua conexão é a natureza, se a sua conexão espiritual, e olha, eu confesso para vocês que não existe coisa melhor para você se conectar com o espiritual que a própria natureza, porque ela é o espiritual, né? O sol, a lua, as estrelas, as plantas, as ervas curativas, né? Os cristais maravilhosos com a sua energia, com a sua composição, e eu não estou falando de esoterismo, tá? Eu estou falando de composição energética dos cristais, né? Eu estou falando que a melhor forma de você se conectar com a sua espiritualidade, se você ainda não descobriu como fazer isso de outra forma, é você fazer da melhor forma, é você se conectar com a natureza, é você fechar os seus olhos, parar um pouquinho e receber essa luz entrando pelo seu chakra coronário e descendo pelo seu corpo todo e emanando todos as suas partes do corpo. É você perceber essa centelha de Deus que você carrega no seu DNA, no seu sangue. É você se conectar com os seus ancestrais. Essa é a forma inicial de você se conectar com essa espiritualidade, você agradecer o tempo todo, é você agradecer o oxigênio que entra no seu peito. Todos nós estamos aqui no programa que nós estamos recebendo, nós estamos recebendo oxigênio, e hoje o oxigênio no pulmão é divino, é o que a gente tem aí de mais importante nesse momento de Covid. É o oxigênio entrando no peito. Então, quando você se conecta com essa natureza e você agradece a sua ancestralidade, porque senão você não estaria aqui nesse momento participando desse programa, porque se eles não tivessem vindo anteriormente, nós não estaríamos aqui conversando. Então, a primeira coisa importante dessa conexão é você entender o que está acontecendo com você, é você entender essa oscilação energética que você tem num piscar de olhos, essa oscilação energética que você tem em meia hora, em segundos. Ao mesmo tempo que você está bem, você está mal. Por que você está tão cansado? Por que você está de baixo astral? Por que a tua energia está baixa? Por que a sua saúde não está legal? Por que você está com insônia? Por que você tem sensações ruins? Por causa da espiritualidade, por causa desses padrões energéticos que estão entre nós, dessas comunidades de baixo nível, alto nível. Você escolhe para onde você quer ir. São faixas de alta vibração ou de baixa vibração. Não é isso? Vamos lá. Vamos supor que você esteja aqui participando do programa e você não acredita no que eu estou dizendo. Muito bem. Existem pessoas que chegam do seu ladinho e você tá super bem, você fica super bem com essas pessoas e você se sente muito bem mesmo, né? São pessoas que emanam luz, e existem outras que estão do teu lado e você se sente muito mal. E eu não estou falando de gente estranha, não. Pode ser o seu irmão, a sua irmã, pode ser a sua tia, a sua sobrinha, porque a faixa vibratória dela não está legal. Tem duas coisas: ou ela tem realmente uma faixa vibratória kármica baixa, ponto, e vai ser difícil elevar essa faixa vibratória, ou ela está numa faixa vibratória e ela precisa dessa conexão de luz, né? Então, a gente sempre diz que tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Então, se você quer se tornar uma pessoa melhor, se você quer se tornar uma pessoa mais evoluída espiritualmente, se você quer se tornar uma pessoa com uma vibração mais elevada, vá buscar. E se for seu, você terá. E tudo é possível. Então vamos deixar de ficar doente, vamos deixar de passar mal, vamos deixar de não dormir
Vamos deixar de ter aquela dor de cabeça constante o tempo todo. Vamos aprender o que é espiritualidade. Espiritualidade pode ser todas as religiões, espiritualidade pode ser a natureza, tá bom? E essas são as minhas dicas, para que a gente realmente entenda que esse mundo extrafísico existe. Não tem como negar. E existem várias formas, quando a gente começa a se conectar com essa espiritualidade, a gente pode ser benzedeira ou benzedeiro, pode ser uma pessoa que reza todos os dias para que essa humanidade seja uma humanidade melhor, né? Pode ser uma pessoa que tem clarividência, pode ser um médium que recebe espíritos de outras dimensões, pode ser uma pessoa que vai psicografar, pode ser uma pessoa que tem fé em algo, mas ela é uma pessoa boa, porque não adianta ter fé em alguma coisa e você ainda mesmo assim não é uma pessoa espiritualizada, porque o espiritual, gente, ele vem de dentro, ele sai de dentro para fora. Então você tem essa conexão e você vai buscar ajuda para se desenvolver melhor, tá? Mas essa espiritualidade não está no outro, ela está em você. Isso que é importante entender, né? Ela está em você. Ela está na tua forma de conduzir a tua vida e como você vai organizar energeticamente isso, tá? Esse parapsiquismo, ele é esse grande guarda-chuva, né? Ele é esse grande guarda-chuva que você vai escolher dentro dessa ciência, porque é uma ciência, como você vai lidar com tudo isso, ok? Quando eu tô falando disso, eu estou falando de algumas questões que gente, eu tô falando de questões, por exemplo, a clarividência, né? Que se a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar, todos nós temos isso, né? Gente, isso daí é mais velho que andar pra frente. Isso aí a CIA americana já usava. E aí, existem pessoas que continuam dizendo que isso não existe. Eu tô falando de física. Eu tô falando de coisas que já são provadas. Só que existem, como que eu vou dizer isso de forma um pouco mais delicada, que às vezes eu não consigo ser tão delicada na minha colocação, talvez agora eu não consiga. Mas existem religiões que dizem que isso não existe. Por quê? Porque quer o domínio em cima de você. São religiões que você não pode desenvolver a sua própria energia. Você precisa estar na mão desse ser que está lá na frente pregando as suas ideias. Então você não pode ter a sua própria energia desenvolvida. Olha que loucura isso. Agora, se a CIA americana sempre usou isso, caramba, será que isso não existe? Agora, tem aqueles que dizem que você não pode mexer com isso. Existem religiões que dizem não mexe com isso aí não. Para por aí, não vai mexer com isso não. Não vai mexer com a sua própria energia. Como assim? Eu não vou mexer com a minha própria energia se eu carrego essa energia desde que eu nasci. E ela independe de você. Então, eu sempre dou um alerta aqui, que é como nós vamos trabalhar essa energia. Como nós vamos nos conectar com Deus. Como nós vamos trabalhar essa espiritualidade e como nós vamos lidar com a espiritualidade que está entre nós, a energia que está entre nós, as comunidades de baixo nível ou alto. Deu para entender? E aí fica a seu critério o que você vai fazer.
Por que as rezas das benzedeiras ou o benzimento funciona? Vamos lá. Por quê? Primeiro, fé. Fé da benzedeira e fé de quem está recebendo, senão não vai funcionar. Segundo, o livre arbítrio de quem recebe. A benzedeira não benze quem não quer. Tem isso também. E outra, rezas. A reza é formada de quê? Da repetição de palavras. As palavras geram energia. Energia, fé é energia. Você emana a fé, você emana a crença, você emana essa energia, né? Então, é isso. Existe a polícia americana sempre, como eu disse a Silvia, a polícia americana sempre usou a clarividência, por exemplo, para desvendar alguns mistérios. Então, quando às vezes a gente entra e assiste algumas séries e tudo mais, né? Tudo bem, aquilo é uma série, né? Aquilo é um filme. Mas ele tem um fundo de verdade real que é mesmo. Né? A polícia buscava esses clarividentes para desvendar alguns mistérios que estavam muito difíceis. Muito difíceis. Vou contar para vocês um fato. Eu preciso estar de olho aqui no tempo. A gente não tem muito tempo ainda. Mas eu vou dizer para vocês. Eu sou médium desde pequena. Eu sou clarividente, eu psicografo desde pequenininha. Eu vou dizer, isso era um problema? Era um problema. Aqui eu digo a verdade, era um problema. Por quê? Porque as pessoas não sabiam lidar com isso e eu também não sabia, mas para mim era muito normal tudo isso. Era mais difícil para a família. Num certo momento, na minha juventude, eu sei lá, eu acho que eu devia ter uns 20 anos por aí, pouco menos, um grande amigo sumiu. Passaram-se meses e meses e meses, esse grande amigo não aparecia, de forma nenhuma. E eu comecei a ter visões de onde esse amigo estava, e a polícia estava atrás desse grande amigo por meses. Eu me lembro que por meses nós fizemos cartazes e colocamos na cidade de São Paulo e todas as praias de todos os litorais quase brasileiros, porque ele era surfista também, gostava do mar. Então era uma forma também da gente buscar essa informação. E esses cartazes foram colocados em vários lugares e a polícia sempre atrás. Até um certo momento eu comecei a enxergar aonde ele estava. Eu confesso que eu não consegui chegar a tempo onde ele estava. Porque eu via mato, eu via um sítio, eu via um lugar, uma casa, eu via como ele estava, eu via que ele estava todo amarrado, então ele não sumiu porque ele estava com vontade de sumir. Sumiram com ele. E o lugar era muito ruim, e eu via tudo isso. Só que, infelizmente, naquela época eu não consegui chegar a tempo onde ele poderia estar. Mas era muito parecido com algo que era o lugar onde ele foi achado. Depois de muitos meses, ele tinha morrido, não teve mais jeito, mas isso aconteceu, de fato, e aconteceu comigo, né? Então, já que nós temos isso, ou já que eu tenho isso, ou já que vocês têm essa energia de poder chegar nos lugares, de poder ver as coisas, de poder sentir, por que não trabalhar? E aí sim, eu comecei a trabalhar muito tudo isso, E para mim só ajudou, e mais, eu consigo ajudar as pessoas, e essa é a minha missão. É poder estar aqui, se conectando com vocês, estou vendo a hora, tá? Se conectando com vocês e podendo abrir um pouquinho dessa questão espiritual, ok? Todos nós temos, e é por isso que eu chamo vocês para se conectar com essa energia, tá?
Eu resolvi que todo final de programa, já que ele é semanal, eu ia falar mensal, semanal, né? São 4, 5 semanas por mês. Eu vou sempre recomendar um banho, já que nós estamos falando de camadas energéticas, de comunidades energéticas de baixo ou alto escalão, nível, nada melhor do que um banho para neutralizar energias negativas. Como nós vamos fazer o banho, eu sempre ensino, porque a gente tem sempre pessoas que estão começando aqui com a gente agora. Vamos colocar essas ervas, essa composição que eu vou explicar. E essa composição que nós vamos deixar aqui para vocês. O sal, né, que eu não gosto do banho com esse sal, né? Eu sempre falo que o sal é muito perigoso. A gente vai colocar, mas é bem pouquinho mesmo. É um banho de sal grosso, gente. E outra, sal grosso é igual sal fino. É a mesma coisa, é o mesmo sal. É como funciona esse processo, por isso que ele é mais grosso ou por isso que ele é mais fino, tá? Então não precisa sair correndo atrás de um sal grosso porque você não tem. Isso não existe, é o mesmo sal, ok? Vamos colocar um pouquinho só desse sal, bem pouquinho. Vamos tomar primeiro esse banho desse sal com água salgada, vamos chamar assim. Depois, em seguida, nós vamos entrar com outro banho, que é o manjericão. Nós vamos colocar o alecrim, nós vamos colocar também a hortelã. Então, esta semana, nós vamos fazer esta composição energética do banho. Como nós vamos fazer? Pegar essas ervas todas, se tiver natural, muito bem, senão você vai buscar essa erva natural de preferência, porque a natural ela tá mais fresca. Você vai se conectar com essa erva e você vai ferver essa água. Ferveu, você vai colocar essas ervas na água. Você vai contar até 3, desligar, abafar. Você pode coar e vai levar para o seu banho. Então, primeiro você fez de sal. Essa semana eu vou fazer assim. Primeiro você faz o de sal, tudo no mesmo dia, tá? Em seguida, você já entra com essa composição de ervas que eu passei para vocês, tá bom? Que é o manjericão, alecrim e hortelã, e vão jogar da coroa para baixo. O sal não, o sal é só do pescoço para baixo, é bem pouquinho. Eu estou usando esse primeiro banho só com um pouquinho para neutralizar toda a energia, para depois, em seguida, no mesmo banho, em seguida, você já entra da coroa para baixo com essas ervas que eu passei para vocês, da coroa para baixo, tá bom? Vamos compartilhar esse programa até o final. Nós temos aí 5 minutinhos ainda, se é que eu vou ficar até o final, mas eu vou pedir para que vocês compartilhem este programa para que mais pessoas estejam aqui conectadas com todos esses ensinamentos. Vou pedir também para que vocês entrem nessa energia através das nossas redes sociais, que vocês curtam a página Benzer, Instagram, Facebook, entre também no grupo fechado do Facebook, que é Benzimento, Proteção e Dicas da Benzedeira, porque lá também a gente coloca toda segunda-feira o benzimento à distância, ok? E aí, provavelmente essa quinta-feira a gente já entra também com benzimento para bichanos, nessas mesmas redes sociais e no grupo também, para vocês colocarem seus bichinhos e serem benzidos com essas benzedeiras incríveis, tá bom? Vamos lá. E o que mais que eu tenho aí para dizer para vocês? Eu acho que é isso. Ok? Que vocês tenham aí uma entrada de ano, é o nosso primeiro programa depois aí do ano novo, né? Tem 2 anos novos, vamos lembrar disso. Tem esse que é do calendário cristão, e também tem o ano novo e vários outros, né, que estão por aí, que não segue outras religiões, mas também aqui para nós temos o calendário do nosso aniversário, e esse eu acredito muito, que é do dia que nós nascemos e o mês até
o próximo aniversário. Mas de qualquer forma, é o primeiro programa depois dessa entrada de ano. Vamos nos proteger ainda. Uma ótima conexão com vocês. Na próxima terça-feira eu vou entrar um pouquinho mais em alguns detalhes, vários tipos de espiritualidade. Então compartilhe realmente esse programa para que mais pessoas possam estar entrando aí na próxima terça-feira, tá bom? Nós estamos encerrando o nosso programa e eu vou encerrar com uma reza que eu gosto muito. Ela é bem generalista, eu quero dizer para todas as religiões. Estão me perguntando quem é esse santo, por isso que eu coloquei o São Roque aqui e eu ganhei de passagem de Natal, né? Esse São Roque maravilhoso, aqui eu mostro para vocês. Ele é feito na madeira, esculpido na madeira, tá? Ele é bem grande e ele veio de Minas. E como nós temos várias cidades, não só essa que eu vivo, que é a cidade de São Roque, tem São Roque como protetor, nós temos outras cidades, que é São Roque de Minas, que também tem São Roque como santo protetor da cidade, como também nós temos em outros países, como por exemplo Bolívia, nós temos o São Roque protetor, né? Então depois a gente vai falar, eu vou fazer um levantamento aí para saber aonde está essa energia de São Roque espalhada pelo mundo, e tá aqui juntinho, né, para proteger contra os malefícios aí, saúde, né? Então vamos finalizar nos conectando, tomar essa água para quem conseguiu separar. Próxima quinta-feira a gente separa novamente esse copinho d'água. Eu agradeço de coração. Vamos pensar o seguinte: sou cada passo que dou, sou cada atitude que tenho, sou a grande oportunidade, sou aquele que caminha para ser cada dia melhor e mais feliz. Sou a luz divina na terra. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito, 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 muito obrigada. Meu coração emana felicidade e emana agradecimento por vocês estarem aqui nesse programa mais uma terça-feira, das 17 às 18 horas, juntos. Até a próxima, meus amados. Até!